Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7, essa rádio que é simplesmente abençoada. Gente, como é bom chegar aqui e como é bom viver bem a vida que a gente tem. Mais um domingo do programa Viver Bem, hoje com um tema que foi a pedido de uma ouvinte, ela pede não se identificar, mas o tema é autonomia emocional. E se você, amado ouvinte, tiver alguma dúvida, quiser dar uma contribuição, entre em contato aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Também temos o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Como vocês sabem, todos os domingos eu divido o estúdio com uma grande psicóloga, um grande profissional aqui, que também faz parte do time do programa e do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Afinal, temos um grupo lindo, abençoado e coordenado pelo nosso bispo Dom Antônio Augusto. Se você conhece algum psicólogo, algum estudante de psicologia, nós pedimos também, dê essa linda dica de entrar em contato aqui com a gente para somar ao nosso grupo. Nos reunimos mensalmente. Atualmente, por conta da pandemia, tem sido pelo Zoom. Então, gente, hoje eu estou com a psicóloga clínica Ana Maria Santos. Ela que é paroquiana da Santo Afonso, ali na Tijuca. Ela, além de psicóloga clínica, ela tem outros títulos, mas mais do que títulos, gente, é uma pessoa maravilhosa, uma profissional extremamente competente e que merece toda a nossa admiração. Estava sumida aqui do programa porque a agenda dela é muito cheia. Gente, para falar sobre autonomia emocional, muito boa tarde, querida doutora Ana Maria. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, querida Sônia. Realmente, né, eu estava sumida e estava com saudade de estar aqui, né, na Rádio Catedral e poder colaborar um pouco, né? Doutora Ana Maria dos Santos, o que é autonomia? Só para a gente ampliar para os nossos ouvintes. Vamos falar assim, quando pensamos na palavra autonomia, nós estamos pensando em liberdade, estamos pensando em independência. É ou não é, gente? Então, esse significado dessa palavra autônomo, quando nos pede, a ouvinte, né, ela pede não se identificar, ela nos pede que fale desta autonomia das emoções, autonomia emocional. Ana Maria, encontramos tanto isso no nosso consultório, né? Muitas pessoas que ficam, ao invés da autonomia, estão dependentes emocionalmente e nos procuram por conta desse sofrimento. Não é isso? Exatamente, Sônia. A autonomia emocional, né, é essa, digamos que de um significado simples, né, é uma capacidade que a gente possui, né, de se governar, né, de conduzir a nossa vida, né, pelos próprios meios e pelas nossas ideias. Ou seja, ela consiste na liberdade e na autossuficiência, né, na liberdade, como você falou, e a autossuficiência que nós conquistamos ao longo da vida, que dá o poder sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas. Né? E isso a gente, enquanto psicólogos clínicos, nós ajudamos muito, a psicoterapia ajuda muito aquele que ainda é dependente emocionalmente a conquistar essa autonomia, não é isso? Sim, é muito comum, né, que nós recebamos no consultório pessoas em relacionamentos de dependência. Sim. Né, que são muito bem lembrado. Que aí realmente é muito comum, cada vez mais comum, e a gente vê muitas situações dessas em casos também de, se a gente for relembrar, de violência doméstica que existe para além de uma, né, economia financeira, uma dependência financeira, também existe essa dependência emocional, porque está sempre vinculada essa dependência a uma situação de fragilidade na Sônia. Então, quando a pessoa se sente fragilizada, vulnerável, ela acaba se colocando
abaixo, né, da outra pessoa. E aí, muitas das vezes, essa pessoa não valida as emoções dela, né, na verdade, faz o oposto. Né? Então, essa condição da dependência emocional nos chega no consultório para que a gente realmente valide essas emoções, para que a gente empodere, né, a pessoa das suas capacidades e das suas potencialidades, para que ela reconheça, porque muitas das vezes ela nem sabe, né, do potencial que ela tem e muitas vezes da força que ela possui, ou que ela nem tenha, que ela nem possui essa força, mas que de fato, né, a gente vai fornecendo formas diversas, instrumentais diversas para que ela recorra, né, a si mesma e encontre essa forma de lidar com toda essa situação em que ela vive e se encontra para poder se libertar. Brilhante. E é fato, gente, que a psicoterapia, eu gostei muito, Ana. Você traz o empoderamento, você traz essa capacidade em que o próprio paciente, a própria pessoa que nos procura na sua fragilidade, no seu sofrimento, né, ela tenha esse acolhimento, que ela possa ressignificar tudo isso, mas ela possa apreender a conquistar, né, o seu autoconhecimento, o seu autocontrole e, consequentemente, a sua autonomia. E é um trabalho brilhante. Eu amo ser psicóloga e eu sei que a doutora Ana também Adoro. adora. Então, olha, chegou uma pergunta aqui pela produção. Qual é a importância da autonomia e da independência emocional? Qual é a importância da autonomia e da independência emocional? A importância está em justamente criar conexões emocionais realmente sociáveis e saudáveis, né? Digamos assim. Então, porque a partir daí a gente vai despertando essa autoconfiança, fazendo com que essas habilidades que estão adormecidas, né, elas possam de fato serem ratificadas, potencializadas e ressignificadas, como você mesmo colocou. Então, é fundamental que a gente tenha autonomia para que a gente possa conduzir os nossos desejos, os nossos sonhos e as nossas vontades. Então, assim, para permitir que o indivíduo se torne dono do seu próprio destino. É pegar o seu destino nas mãos, né? Os seus sonhos. Então, tomando as devidas responsabilidades, as devidas consequências de estar conduzindo a sua vida, né? Ir em busca, as rédeas, né? Isso, assumindo as rédeas, ir em busca das suas conquistas, né? Dos seus desejos. Então, de uma forma, digamos assim, bem assertiva, né? Os principais componentes que estariam nessa importância da autonomia é justamente a autoestima, a assertividade e a resiliência. A gente precisa desses pontos para que a gente possa, dessas qualidades, na verdade, assim, que são essenciais para que a gente possa construir uma condição de liberdade emocional. A gente, hoje em dia, vê muito o quanto e o valor da resiliência. Boa tarde, querido. Voltando aqui no programa Viver Bem, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica. Hoje o programa, ainda que estejamos falando de autonomia emocional, está um programa muito leve, até porque ela não se apresentou, mas eu vou falar a doutora Ana Maria Santos, que é da paróquia ali da Santo Afonso, na Tijuca, além de psicóloga clínica, especialista aí, em atendimento em todas as idades, ou quase todas. Ela é neuropsicóloga, gente, e especializanda agora em logoterapia também, né? Ou seja, a psicoterapia do sentido da vida. O tema de hoje, gente, é autonomia emocional. Foi pedido por uma das ouvintes que não quer se identificar. Eu convido a cada um de vocês a nos seguir também nas nossas mídias. Nós estamos no Instagram, gente, PGM Viver Bem, e também no Facebook da Rádio Catedral. Se perdeu o programa ou se quiser indicar o nosso programa a alguém,
o canal do YouTube da Rádio Catedral. É só acessar lá que vai encontrar todos os programas do Viver Bem. Gente, é um programa de psicologia e espiritualidade. Mais perguntas chegando. Você pode continuar escrevendo ou ligando aqui para a gente no 3231-3560. A próxima pergunta é sobre pandemia, Ana. Olha que interessante. Ouvinte Sebastião de Botafogo, esse ouvinte, ele sempre participa. A pandemia e autonomia emocional. Qual é a relação destes dois campos? Pandemia e autonomia emocional, né? A gente viu que, de fato, o quanto que a nossa autonomia ela ficou realmente limitada, ou melhor dizendo, delimitada, né? Durante boa parte do tempo. E isso numa autonomia que a gente pensa de uma forma muito mais abrangente, né? Agora, quando a gente foca na questão da autonomia emocional, muito, de fato, das nossas emoções acabaram se tornando, digamos, excessivas, né? Até na pandemia, em virtude do isolamento, em virtude do fato da gente estar sem poder manter as relações que a gente estabelecia, sem manter o convívio, sem manter os contatos que fazem parte da nossa saúde, né? Então, assim, a nossa autonomia emocional, ela acabou sendo, nesse momento, precisando ser ressignificada, porque a gente ficou realmente com as nossas emoções, ao mesmo tempo que muito mais expostas, né? Porque a gente estava ali, a gente com a gente, né? E, na verdade, a gente podendo olhar muito mais para a gente, podendo reconhecer, né, se autoconhecer, que esse é um objetivo a ser alcançado na autonomia emocional. É que a gente, de fato, olhe para a gente, é que a gente, de fato, vá se construindo, né, se percebendo e podendo agir, né, diante das situações que ocorrem. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe como a gente pode e deve reagir diante das situações. E na pandemia a gente teve a oportunidade de tanto estar ao encontro dessas emoções, como também teve espaço para poder realmente olhar para a gente. Quem aproveitou, quem pôde aproveitar nesse formato, né, dessa forma, com certeza está saindo uma pessoa muito mais resiliente, né, muito mais forte dessa pandemia. Agora, sim, a gente sabe que muitas pessoas, ao contrário, né, elas perderam a estabilidade ao longo da pandemia justamente por conta, né, desse isolamento. Então, a gente tem as duas vertentes aí que ocorrem. E aí essa pessoa realmente precisou, né, talvez procurar uma ajuda. E espero também que ela tenha encontrado, né, para que ela possa realmente fazer as ressignificações que ela precisa e poder, até mesmo descobertas que foram feitas, né, poderem ser sanadas, digamos assim, né, poderem ser aparadas para que ela possa continuar, né, existindo com mais consciência de si e existindo bem, né? Achei muito interessante isso que a doutora Ana Maria coloca, porque muitos foram para o lugar do comodismo também, né? O medo, as emoções que ficaram muito afloradas, mas também vemos o lado bom. Estamos ainda, né? Estamos ainda em pandemia, com mais certas mudanças, mas com a pandemia nós ainda temos a possibilidade de nos reinventarmos, né? De sermos senhores do nosso tempo, efetivamente gestores do nosso tempo, consequentemente da nossa vida, conviver mais com a família, construir, reforçar mais os vínculos. Na verdade, vejo a pandemia também com o seu lado bom, apesar de tantos medos e apesar de tudo. Né? De tantas perdas, com certeza. E me recordo aqui quando você fala apesar de tudo, recordo-me de uma frase do grande Viktor Frankl, né? Dizer sim à vida, apesar de tudo. Estamos vivos, precisamos efetivamente celebrar. Exatamente, a gente precisa manter uma atitude positiva perante a vida.
né? A gente realmente, então, assim, indo ao encontro da frase, né, de Viktor Frankl, a gente precisa manter essa atitude positiva, manter um olhar de estou aqui, né? Então, o que eu vou fazer com a minha vida, né? Qual o objetivo dela, qual é o meu propósito? E ressignificar a partir de que seja das perdas, que seja das emoções, que seja do autoconhecimento, porque é a partir daí que a gente vai realmente dando todo esse sentido, né? Do sentido da vida de cada um. E se a gente busca olhar a vida pelo lado positivo, mais e mais realmente a gente tem a ganhar da vida. Né? Graças a Deus. Gente, tem uma pergunta aqui, olha, essa se identificou, a produção acabou de enviar. Ouvinte Maria Célia, de Bento Ribeiro. A pergunta é bem interessante, mas vou deixar todos vocês curiosos, porque precisamos fazer mais um minutinho de intervalo, como passa rápido. Aguardem aí, já voltamos. Retornando aqui ao programa Viver Bem, agora já entrando nesse último bloco. E vocês, gente, esperamos a participação de todos vocês pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Hoje aqui nos estúdios da Rádio Catedral, junto comigo, está a psicóloga doutora Ana Maria Santos, que também é neuropsicóloga. E as perguntas estão chegando e a rádio já a convidou para estar no próximo programa, no próximo domingo. E me parece que o tema será maravilhoso. Eu ainda não sei, mas já anunciaremos. Doutora Ana, nesse último bloco, olha, chegou uma pergunta muito interessante da ouvinte Maria Célia, de Bento Ribeiro. O que ela pergunta é o seguinte: o que leva uma pessoa a ter falta de autonomia ou ser uma pessoa dependente emocionalmente da outra? Dependente da outra emocionalmente. O que leva? Qual o motivo que leva uma pessoa a ter falta de autonomia? Eu já inicio pensando o seguinte, que faz parte da natureza humana sermos dependentes. Em alguma fase da vida, sim. A doutora Ana já começou falando da infância. Tem fases da vida que vamos depender. O bebê, ele não... Quando nasce, o ser humano quando nasce, ele vai depender do afeto, do cuidado materno e paterno. E assim... vai depender da fase da vida. Então, eu penso dessa natureza humana. Então, o que leva uma pessoa à falta de autonomia emocional, também por atender adultos e adolescentes, nós também, como psicólogos clínicos, nós estamos sempre atentos àquela adultescência, ou seja, aquele adulto que não se dá conta que é adulto e está ali naquela falta de autonomia. Poderíamos falar sobre isso, Ana Maria? Infelizmente, né, essa adolescência está cada vez mais frequente e a gente vai estendendo da adolescência cada vez mais, né, em termos realmente psíquicos, a gente vê o quanto que isso tá comum, infelizmente, né, digamos assim, porque o que se espera é que, de fato, que com o passar dos anos, né, essa dependência que a gente necessita inicialmente, ou até mesmo em fases, né, que sejam posteriores, dependendo das situações que a gente viva, é que a gente vai amadurecendo, né, e que a gente vai ganhando mais autonomia. Mas, ao que a gente percebe, parece que, para muitos adultos, essa autonomia não chega porque a maturidade não chega. Né? Possibilidades, né, de que isso acontecesse ao longo do caminho não foram, digamos, ofertadas pela família. Né? Por isso que eu falei a questão de começar desde cedo a dar responsabilidades, né? A dar autonomia. Então, não foram ofertadas, ou mesmo por características da própria personalidade também, né? Da pessoa que não quer crescer.
Então, aí a gente tem um outro ponto, por que ela não quer crescer? A gente entra em outras questões que tem ganhos aí, né? E por isso que talvez não queira crescer, ou outras questões também, outras patologias aí. Então, assim, a gente tem uma adolescência que vai se estendendo, até porque a gente também está numa sociedade muito imediatista, né? Assim como o jovem. Muito bem lembrado. Assim como o jovem, que não consegue pensar a longo prazo, né? Então, como tudo é rápido, né? A gente tem, na maioria das vezes, o mundo ao alcance das mãos com o celular. Então, a gente não foi sendo trabalhado, né? Muitos adultos não foram trabalhados para que aguardasse, para que esperasse, né? Para que realmente que fosse sendo vista essa questão da longevidade, né? Para que ele fosse aprendendo que determinadas coisas a gente precisa e necessita, por uma questão de formação psíquica, aprender a esperar, né? Aprender a aguardar. Né? E nem tudo a gente recebe. Né? Tem certas coisas que de fato você deve conquistar e não receber, né, nas mãos. Então, a adolescência a gente vai vendo que de fato para muitas pessoas e muito comumente ela tem acontecido cada vez mais forte, e a gente vê muitos pais, né, que se dizem, né, eu sou o melhor amigo do meu filho, né? Então, assim, será que esse é o lugar, né, que ele deveria estar? Ser amigo do filho, ser amigo dos amigos do filho, se vestir como filho. Então, eu acho que a gente precisa repensar, enquanto sociedade, né, que lugar é esse, né, que esse adulto ocupa, para que ele possa realmente, muitas das vezes, em consultório chega jovens, né, e que falam isso. Né? Meu pai quer ser, digamos, amigo dos meus filhos. Eu não quero, né, um pai que seja meu amigo, mas eu quero um pai que seja pai. Né? Então, isso de fato precisa ser revisto, né, pela sociedade que a gente está vivendo no momento. Então, a adolescência, infelizmente, ela acaba trazendo também alguns malefícios, né, digamos, para a família, porque causa alguns conflitos. Né? E aí alguns poderiam falar, nossa, mas isso não facilitaria a própria questão de não ter um conflito intergeracional, né? Porque ali está se colocando de igual para igual, né? Não tem aquele choque de gerações, mas aí sim, né? De que lugar, né, esse filho fala e de que lugar esse pai fala. Cada um tem o seu devido lugar. Então a gente precisa ir trabalhando essas questões, a gente passa por fases na vida, como a gente falou. Então, a gente precisa ir amadurecendo, né? Ir deixando algumas coisas de lado e ganhando outras. Né? Então, essa adolescência que a gente vê, como, de fato, como um fenômeno de não aceitação, muitas vezes, da idade. Né? Não quero me sentir mais velho, né? Não quero envelhecer, porque também a sociedade não valoriza esse envelhecimento como deveria. A gente até vê já alguns movimentos para que a gente, de fato, possa tá tendo ganhos, mas a gente vê o quanto que isso, ninguém quer envelhecer, né, Sônia? É verdade. Todo mundo quer permanecer novo, então, e aí vai ficando muito difícil. É verdade, vamos trazer esse tema, esse assunto num dos nossos programas, será muito bom. Mas antes de encerrarmos agora o programa, tem uma pergunta que seria muito interessante aos nossos ouvintes, falar de alguns sintomas. Há uma pergunta aqui, que não foi pedido por ninguém, mas temos esse registro há algum tempo. Quais os sintomas de uma pessoa que tem dependência afetiva ou falta de autonomia emocional? Existe algum sintoma? Psicoterapia pode tratar? Psicoterapia é sempre bem-vinda, né? Com certeza. Eu diria que todos nós precisamos de psicoterapia em algum momento da vida. Então, a pergunta é, quais os sintomas de uma pessoa que tem dependência afetiva ou falta de autonomia emocional? É uma pessoa que vive aflita, né? Uma pessoa que vive frustrada, Sim. Uma pessoa que é totalmente insegura, né? Que precisa realmente da afirmação do outro para que, de fato, ela possa, né, digamos, se afirmar, se constituir. Mas como você falou, a psicoterapia ela é sempre muito bem-vinda porque ela vai ajudar nesse amadurecimento, né? Nessa construção de si. Sim, perfeito. A doutora Ana Maria já recebe o nosso convite para retornar ao próximo domingo, não com esse tema, ainda que seja brilhante, mas com outro tema. Peço
que você se despeça, deixando o seu contato, falando um pouco mais de você, porque o nosso programa terminou. Que pena. Que pena, tínhamos tanto mais. Então, meu nome, então, como a Sônia disse, né, é a Ana Maria. Ana Maria Faria, que eu sempre costumo, acabo falando muito mais assim. Realmente, eu sou neuropsicóloga, além de psicóloga, tenho uma atuação grande nessa área. O meu telefone de contato é 99-572-8410. Eu atendo, eu gosto muito de atender adolescentes, né, como a gente estava falando aí, mas atendo muitos adultos, né, e atendo também crianças, apesar de, digamos assim, as limitações físicas começarem a surgir também, né, para atender crianças. Mas eu gosto muito, né, de lidar. Então, assim, eu gosto, na verdade, eu gosto do humano, né? Eu gosto de ajudar as pessoas. Muito obrigada, doutora Ana Maria Faria, pela sua participação brilhante aqui. Se você, amado ouvinte, perdeu o contato, a oportunidade de anotar, entre em contato aqui com a Rádio Catedral, o programa Viver Bem, que nós temos o registro, o local de atendimento da profissional, tá bom? Gente, quero deixar também para encerrar uma gotinha para a reflexão da semana. Não é somente para esse domingo. Enquanto falávamos, eu pensei no sonho, nesse despertar. E me veio à mente uma frase: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, olharmos para dentro, para essa nossa força interior, vamos então despertarmos para a vida, para que possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.